Nós estamos numa sequência de mensagens durante todo esse mês de agosto, as bênçãos de Deus sobre nós. E desde o primeiro domingo de agosto, nós estamos ministrando as bênçãos que o Senhor trouxe para a vida de José através do seu pai Jacó, abençoando ele. Cada domingo alguém esteve aqui pregando. No primeiro e segundo domingo eu estive aqui pregando sobre as bênçãos. Domingo passado o pastor Isaías esteve aqui pregando, e hoje nós vamos concluir então esse ciclo de mensagem das bênçãos de Deus sobre nós. E o tema nessa noite é as bênçãos de Deus sobre a nossa geração. Amém? Diga assim comigo: eu preciso, eu quero, eu tomo posse das bênçãos de Deus para a minha geração. Amém? Aleluia, glória a Deus. Juízes, capítulo de número 2 e versículo de número 10. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse no nosso telão ou no seu celular. Você que está em casa também pode fazer isso, acompanhar agora o nosso telão, ou pegar a sua Bíblia aí no seu celular. Eu dei uma passadinha ali, tem vários irmãos que estão conectados hoje. Que Deus abençoe você aí na sua casa, no seu lar. Os irmãos estão estranhando que a câmera não está mais aqui na frente, agora a câmera está lá atrás, né? Então liberou um pouco mais de espaço para nós aqui, mas nossos irmãos estão nos assistindo em casa também. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes capítulo 2 e versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e o que Ele havia feito por Israel. Amém? Fecha teus olhos. Pai, eis aí a Tua palavra nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito venha sobre o nosso coração, e que possamos ser quebrantados, ministrados, mudados, transformados, através da Tua palavra nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. A geração de Josué é uma geração que conheceu o Senhor, uma geração que testificou dos grandes milagres e dos grandes feitos que Deus fez no deserto, na vida do povo de Israel. Muitas foram as bênçãos de Deus, muito foi os milagres de Deus, muita foi a manifestação de Deus no deserto. Era nuvem, era codornizes, era água brotando da pedra, né? Era mar se abrindo, era fogo que aquecia eles durante a noite, e diversos, era águas amargas se transformando em águas doces. Então foram as manifestações de Deus, foram as mais magníficas possíveis, aconteceram no deserto, com o povo que estava escravizado no Egito, que estavam presos no Egito, eram escravos, trabalhavam duramente, eram fortemente açoitados, né, humilhados. E lá então Deus um dia, através de Moisés, liberta esse povo do Egito, tira esse povo do Egito e promete a eles uma terra chamada Canaã, uma terra que mana leite e mel. E essa terra então agora está à disposição do seu povo. E Deus levanta então Moisés vai para o deserto, passa lá 40 anos, a história você conhece. E depois da morte de Moisés, Deus levanta um homem chamado Josué. E esse homem chamado Josué, ele era um guerreiro, e ele conquistava então as cidades. Eles chegavam em muitos lugares, eles conquistavam aquelas cidades, porque Deus deu as cidades para eles, mas as cidades estavam habitadas pelos povos inimigos, pelos povos pagãos. Então eles tinham que chegar nessa cidade e conquistar essa cidade. E foi muitas vezes que Deus mandou destruir a cidade inteira, outras vezes Deus mandou poupar todos, outras vezes Deus mandou dar uma oportunidade para aqueles que estavam ali, né, se converterem, se arrependerem dos seus caminhos. Então cada cidade teve uma particularidade diferente. Depois da morte de Josué, então a Bíblia fala que as pessoas, elas deixaram de conhecer a Deus,
elas não conheciam mais o Senhor, deixaram de conhecer o Senhor, e depois de Josué, então a gente vai estudar, e a gente vai ver que veio 13 juízes sobre o povo de Israel. 13 juízes reinaram. Enquanto esses juízes estavam na presença de Deus, o povo, eles se rendiam a Deus, mas quando esses juízes morriam, o povo voltava a fazer tudo aquilo que era errado novamente. Então essa é mais ou menos a história do povo, através do comando de Josué. Mas o que eu quero falar para nós, e o que eu quero embasar a nós nessa noite, é que esse povo, ele conheceu os maiores milagres de Deus. Eles viveram coisas magníficas que talvez eu e você nunca vimos. Eu nunca vi mar se abrir. Eu nunca vi, não sei se algum de vocês já viram o mar se abrir. Inclusive eu andei por 2 vezes no mar da Galileia, e eu disse assim: abre mar, e o mar não abriu. Estava lá, aquela água linda, maravilhosa. Nós fizemos um culto, um louvor num barco, e a presença de Deus foi magnífica naquele lugar. Mas o mar não se abriu. Eu já fui em Israel, já fui em alguns lugares, e eu não vi alguns milagres que esse povo, eles presenciaram. Eu fui no Carmelo, por exemplo, e eu me ajoelhei lá no Carmelo, aonde Elias teve um grande sucesso na sua vida ministerial. Foi um dos momentos mais marcantes para mim em Israel, foi no Carmelo. Mas eu não vi. Mas esse povo viu. Mas vamos supor que eu tenha visto. Vamos supor que eu tenha ido em Israel, e que eu tenha passado por esses momentos, e que eu vi, por exemplo, o mar se abrindo. Você acha que eu contaria isso para meus filhos? Sim ou não? Vocês acham que eu chegaria para o Nicolas e para o Arthur, e contaria para eles: olha, o pai uma vez, o pai estava caminhando, e tinha um mar grande, e aí o mar se abriu, e o pai passou. Você não contaria isso para os seus filhos? Sim, nós contaríamos. Nós falaríamos dos milagres. Vamos supor que alguns de vocês aqui foram curados de uma enfermidade, de um câncer, da AIDS, de uma cegueira, de uma surdez. Você não contaria para os seus filhos? Sim, nós contaríamos os milagres, nós contaríamos as bênçãos, nós falaríamos desse Deus, irmãos, para sempre. Com certeza os meus filhos iriam saber dessas histórias, os meus netos iriam saber dessas histórias, os meus bisnetos, os meus tataranetos, e aí por diante. As gerações que viessem após mim iriam saber que eu fui curado pelo Senhor, que o mar se abriu para eu passar, e maravilhas aconteceram. Mas essa geração, o qual os pais deles viveram isso tudo, a Bíblia está dizendo que é a geração depois de Josué, depois que Josué morre, e as pessoas daquela geração morrem, eles não conheciam a Deus, e nem sabiam das coisas que Deus havia feito. É como se os nossos avós e os nossos pais não tivessem contado para nós das bênçãos que eles receberam do Senhor. Você consegue compreender isso? Esse povo então não conhecia Deus. Josué morre, e esse povo então não consegue conhecer o Senhor, não sabe quem é o Senhor. E quando nós não sabemos a quem servir, nós vamos servir ao primeiro que aparecer. Quando nós não sabemos a quem servir, nós vamos nos entregar à primeira proposta, à primeira oferta. Eu me lembro uma vez que eu estava numa loja fazendo uma compra, e eu ia passar no caixa, e tinha uma senhora na minha frente, e essa senhora comprando algumas coisas ali, incenso, algumas velas. Era essas lojas que vendem um pouco de tudo, sabe? E eu estava ali, e vendo, e ela falando para a moça do caixa: olha, isso aqui tudo eu estou comprando, porque hoje eu vou pela primeira vez. Quando ela falou primeira vez, me deu uma dor no coração. Pela primeira vez eu vou ir lá na mãe tal, porque me falaram dela, eu nem sabia que ela existia, me falaram dela, e eu vou lá visitar ela. E eu disse: eu não posso deixar isso passar. E disse: senhora, eu tenho um lugar melhor para a senhora ir hoje à noite. É mais ou menos assim. As pessoas não conhecem
E quando elas não conhecem, elas vão no primeiro lugar que oferecerem a elas. Se a primeira pessoa que chegar não for um evangélico, não for um cristão, e não oferecer Jesus a alguém, o bandista vai oferecer, essa pessoa vai aceitar, porque o ser humano, ele tem necessidade de algo, ele tem necessidade de fé. Então, se um bandista chegar primeiro do que nós, esse bandista vai ganhar aquele coração, o espírita vai ganhar esse coração, e assim por diante. Então, a noiva, ela precisa preparar o caminho para o Senhor. Nós somos a noiva e nós precisamos anunciar que o noivo está chegando. Nossas lamparinas têm que estar acesas, nós temos que estar preparados, mas não somente nós. Nós também temos que anunciar esse evangelho, para que todas as pessoas tenham oportunidade de conhecer Jesus e de morar um dia com o Senhor nos céus. Amém? Aleluias. Mas quando a gente não conhece, acontece o que aconteceu com esse povo. A Bíblia é clara. Eles, depois que toda aquela geração foi reunida, a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito em Israel. E o que acontece? Esse povo está conquistando. Eles estão conquistando a terra de Canaã. De tempo em tempo eles iam, guerreavam contra um povo, tomavam aquela cidade. E o que aconteceu? Eles começaram a entrar dentro dessas cidades e começaram não mais levar o evangelho para dentro dessas cidades, não mais levar Deus para dentro dessas cidades, mas eles começaram a conhecer as culturas dessas cidades. E aí o versículo de número 11, Juízes capítulo 2, o versículo de número 11, diz assim: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Baalins. Baalins é Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, deixaram Deus de lado. Por quê? Porque não conheciam a Deus, não sabiam o que Deus havia feito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Amém? Por que eles fizeram isso? Por que eles não conheciam o Senhor? Interessante, naquela época não existia o smartphone, nem o Instagram, nem o Orkut. Pô, Orkut, gente. Pá! Agora eu fui longe, né? O Diego chegou a glorificar ali. Orkut. Facebook, gente. Não tinha nada, não tinha Twitter, não tinha redes sociais e não tinha Bíblia. Não existia Bíblia, pastor? Não existia Bíblia naquela época. Então como que eles sabiam a respeito de Deus? Está ali em Deuteronômio, bote aí para nós, Deuteronômio capítulo 6 e versículo 7. Sabe como que eles conheciam a palavra de Deus? Dessa forma. Vamos lá, Deuteronômio 6, 7. Dou-lhe uma, aí. Ensine-as com persistência. Pois é isso aí. Voltou. É coisas que acontecem, gente. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Ensine o quê? A palavra de Deus. Sabe como que eles conheciam sobre Deus? Quando os pais ensinavam. Quando os pais sentavam à mesa e conversavam em casa sobre Deus. Quando os pais contavam a história para os seus filhos: olha, certa vez, os nossos antepassados estavam escravizados, mas Deus levantou um homem chamado Moisés. É assim que eles conheciam a história. E sabe por que eles não conheciam mais a história? Porque os pais não contaram mais a história para os seus filhos. Por isso que o povo não conhecia mais a Deus. Porque os seus pais não falavam mais dessas histórias. A geração depois de Josué não conhecia Deus,
porque a geração de Josué não ensinou sobre Deus para a próxima geração. É como se eu não estivesse ensinando sobre Deus para os meus filhos. Eu sou crente, eu venho na igreja, eu estou aqui, mas eu não ensino sobre Deus para os meus filhos. É como se no domingo eu viesse para a igreja, e eu dissesse: filho, o pai vai para a igreja, mas você vai para onde você quiser. Você quer ir para o baile, vai, quer ir para a festa, vai, quer ir para a Gari, vai, quer ir num amiguinho, vai. É mais ou menos assim. Nós viemos para a igreja. Você consegue se imaginar você vindo para a igreja e seus filhos indo para um outro lugar que não seja a igreja? Dá para imaginar? Não dá. Tem como, Mateus? Você e a Manu vir para a igreja, a Rebeca ficar em casa assistindo, sei lá, um filme, um desenho? Não tem como. Até porque ela não vai querer também, né? Você é crente, gente. A Rebeca é top, ó. Não vai. Mas aqui o povo fazia exatamente isso. Eu acho que eles estavam ocupados demais, conquistando, guerreando, lutando, plantando, comendo, se casando, fazendo um monte de coisa. Eles não tinham mais aquele tempo precioso de sentar com a sua família e falar de Deus. Enquanto estavam escravizados, eles tinham esse tempo. Mas agora que são livres, agora que eles têm o livre-arbítrio de ir para onde querem, fazer o que querem, eles não falam mais de Deus, eles não conversam mais sobre Deus. Se você não falar de Deus para a próxima geração, vai surgir uma nova geração que não vai conhecer a Deus. Sabe como que eu imagino Josué? Eu posso até estar errado, a Bíblia não fala isso, isso é imaginação minha, é o que eu acho. Samuel, eu acredito que o Josué era aquele cara que insistia muito no relacionamento com Deus, sabe? Sabe aquele pastor chato que vive dizendo: gente, você tem que orar, você tem que jejuar, né? Pastor chato que faz reunião antes do culto, né? Ministério de louvor, amém? Aquele pastor que vem para dizer: irmãos, estão orando, estão jejuando, estão se consagrando a Deus. Eu acho que Josué era esse cara, que levava o povo a adorar a Deus, levava o povo a buscar a Deus. Mas depois que ele morreu, isso acabou. É quase igual aquela casa, onde existe aquela família, né? Vamos colocar aqui a família, a esposa, o marido e 2 filhos. E a mulher está lá todo domingo: gente, vamos para o culto, vamos se arrumar. E os filhos não estão nem aí, o esposo está olhando futebol, né? Os filhos estão em cada quarto jogando um jogo. E a esposa: gente, está na hora do culto. E a mulher está lá: irmão, está na hora do culto, vamos meu marido, vamos meu bem. Aí o marido: eu acho que eu não vou hoje, está frio. Baixou, não sei se você viu, mas lá na rua tá 10 graus. Está muito frio. Vou ficar em casa hoje. E a esposa: não, vamos para a igreja, vamos louvar a Deus, vai lá no quarto, filhos, né? Meus filhos, vamos lá, tem escolinha hoje, né? Tem o culto jovem. Não, hoje eu não vou. Eu acho que Josué era mais ou menos como essa mulher, que existe em muitas das nossas casas, nos incomodando para ir para o culto, nos incomodando para ir para a igreja. Sabe aquela mãe que está toda hora lá: vem cá, não tem culto jovens hoje? E a gente louco que a mãe não pergunte que tem. Ai, tomara que ela não pergunte. Tem, mãe. Não, mas hoje eu não vou. E a mãe: tu tem que ir, rapaz, tu tem que ir para o culto, e tem que adorar a Deus. E a mãe lá incomodando, a esposa incomodando o marido: vamos para a igreja, tem que ir para o culto. E o marido: não, hoje eu não vou, estou cansado, já trabalho essa semana. Aí o marido já se levanta, né? Aí o marido já se espinha: eu trabalho amanhã, trabalho a semana inteira, um dia quero descansar, não posso, eu mereço um dia de descanso. Fique tranquilo, porque o dia que a tua esposa partir para o Senhor, provavelmente você e toda a sua família vão deixar de servir a Deus. Porque geralmente é assim que acontece. Nós vemos muitas famílias onde um só é crente. Um leva todo mundo para a igreja, um traz todo mundo para a igreja, mas quando aquela pessoa parte, toda a família se dissipa um para cada lado. Nós conhecemos uma família, eu e Simone, nós atendíamos uma igreja lá no Guajuviras, em Canoas. E aquela mulher, ela ganhou toda a família para Jesus. E vinha o esposo e as 3 filhas. Eles vinham na igreja, mas toda vez que eles iam para a igreja era um tormento para aquela mulher.
Porque eles vinham para a igreja e eles vinham contrariados. E ela dizia, vamos para a igreja, vamos lá. E eles não querem. E ela fazia aquele brigaceiro e levava todo mundo para a igreja. Às vezes, quando eles entravam na porta, nós já sabíamos que estava todo mundo brigado, porque é um para cada canto. Um dia, ela teve um mal súbito, caiu, mortinha no chão. Fui fazer o velório dela, o nome dela era Simone. Não foi a minha Simone, Deus não fez isso. Não foi, graças a Deus, né, bem? Graças a Deus, que ela está aqui, firme e forte no Senhor. É uma bênção na minha vida, minha Simone. Não foi a vez dela, não foi o número dela. E eu estou lá fazendo o velório da Simone. E chega o marido, chega as 3 filhas, uma adolescente, as 2 menores, uma maiorzinha, uma adolescente, outra menor. Pastor, nós cremos. E eu olho para aquele marido e disse, mas que bom que ele vai começar a crer agora, né? Eu creio, pastor, que o senhor vai ali agora, vai botar a mão nela e ela vai ressuscitar. Eu creio, pastor, porque eu creio, olha, pastor, nós vamos servir a Jesus e nós vamos ser crente. E começaram a fazer um monte de promessa. Eu disse, meu querido, já era. Não tem mais o que fazer por ela. Outra coisa, ela vai ficar brava contigo se ela voltar. Ela já está com o Senhor. Se ela voltar, ela vai te xingar pro resto da vida, homem. Deixa ela lá com Jesus como ela está muito melhor. Agora, você pode fazer aquilo que ela sempre quis, levar a tua casa, levar as tuas filhas para a igreja. Eles nunca botaram o pé dentro da igreja. Porque quem levava aquela família nas costas era a irmã Simone. Quando você não estiver mais entre nós, porque eu não sei se você sabe, um dia você vai partir. Uns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois. Tem uns aí que já estão no lucro. Mas você vai partir. E quando você partir, como que a sua família vai ficar? Vão ir para a igreja? Vão ser crentes? Vão servir o Senhor? Vão falar dos feitos de Deus? Ou vão esquecer, como essa geração esqueceu de Deus? Sabe, eu desafio você, leia o livro de Juízes. Comece lá no capítulo 1 e vá lendo. Aqui do versículo 11 até o versículo 23, você vai ver a forma como eles andaram nos caminhos dos Baalins. Você vai ver Deus se irando contra eles, Deus castigando eles. Você vai ver Deus entregando eles nas mãos dos inimigos. Até Josué, os inimigos eram entregues nas mãos de Josué. Agora, eles são entregues nas mãos dos inimigos. Por quê? Porque abandonaram a Deus. Escuta uma coisa, grava isso no teu coração, se você puder gravar, guarde, se você puder anotar, anote. Os caminhos que nós tomamos impedem de conquistarmos aquilo que Deus preparou para nós. Os caminhos que nós tomamos, eles impedem de nós conquistarmos aquilo que Deus determinou para nós. Deus disse que a terra de Canaã era para eles, era só conquistar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou dar vitória. Eu vou dar vitória para vocês. Deu um probleminha em Jericó, né? Deu um probleminha lá. Eles conquistaram Jericó, depois eles foram para Ai. E o que Deus disse para Josué? Olha, não peguem nada que tem lá. Deixa tudo lá. Mas aí o camarada inventou de pegar um ourinho, uma pratinha, trazer, esconder embaixo da sua cama. Eles foram lutar contra o exército de Ai, que era um povo bem pequenininho. Eles perderam. Quando estão voltando, Deus fala com Josué, eu disse que não era para levar nada. Porém, pegaram em Jericó, guardaram umas coisinhas que não era para ter guardado. Deus revelou onde é que estava, foram lá, pegaram e resolveram o problema. Depois o que aconteceu? Foram conquistar o Ai de novo. Acabaram com o Ai, massacraram, terminaram o Ai. O que Deus disse para Josué? Agora sim. Agora vocês podem pegar tudo que tem aí em Ai. Tudo que tem aí agora é de vocês. Às vezes os caminhos que nós escolhemos trilhar,
Eles vão ser um grande empecilho das nossas conquistas. Deus, às vezes, Ele já determinou bênçãos para nós, Ele já determinou conquistas para nós, Ele já está dizendo, olha, Ele já desenhou a nossa vitória, mas nós andamos por um caminho diferente, e por nós andarmos um caminho diferente, longe de Deus, nós perdemos o acesso a essas bênçãos. A conquista já era deles, Deus já tinha dado a conquista para eles. Olha, Canaã é de vocês, é chegar e pegar, é chegar e tomar conta delas, mas por causa dos caminhos que vocês tomaram diferentes, agora vocês não vão mais vencer, vocês vão ser vencidos. E quando você continua no capítulo 2 de Juízes, você vai ver que eles estavam sendo vencidos, entregues a sofrimento, eles não conseguiam vencer nenhuma batalha, cada vez que eles batalhavam contra algum povo, eles eram derrotados, porque erraram, abandonaram o Senhor, fizeram aquilo que o Senhor reprova, diz a Bíblia. Talvez você está me ouvindo aqui nessa noite, e você diz assim, pastor, eu já fiz aquilo que Deus reprova, e agora não tem mais chance para mim, agora não tem mais vez para mim. Ei, escute, te arrependa, peça perdão para o Senhor, e enverede os teus caminhos nas veredas do Senhor novamente. Volte, peça perdão, volte para o caminho certo, não ande no caminho da desobediência. Um ato seu não vai determinar que você é uma pessoa desobediente. A desobediência, ela é determinada pela continuidade do erro. Você continua no erro, sabe que está errado, isso é um caminho de desobediência. Você pode ter cometido um ato de desobediência, mas você não é um desobediente. Você pode ter cometido um ato que desagradou a Deus, mas esse não é você. Se arrependa, volte para o caminho do Senhor, entregue-se novamente ao Senhor e diga, Senhor, eu errei, mas agora eu quero fazer tudo certo. Não ande no caminho de desobediência, não continue no caminho errado. A continuidade do caminho errado vai virar desobediência, vai virar tragédia na sua vida. Aleluias. Nós somos uma geração aqui, e aquilo que nós ensinarmos para a próxima geração, eles vão aprender. Nós somos professores de uma nova geração. Aquilo que eu ensinar na minha casa para os meus filhos, eles vão aprender. Amém. Aleluias. Aleluia. Mexi aqui, sumiu tudo, gente. Voltou aqui. Glória a Deus. Aquilo que nós ensinarmos para a nossa geração, eles vão aprender. E eu pergunto, quem e o que estão ensinando para a próxima geração? Primeira pergunta, quem está ensinando? E a segunda pergunta, o que eles estão ensinando? Quem ensina para a próxima geração sobre relacionamento? Quem está ensinando sobre namoro para os nossos filhos? As escolas? Que diz que pode namorar quem quiser? Que pode fazer o que quiser? Que pode beijar, que pode namorar, que pode se relacionar antes do casamento, que não tem problema nenhum, que não precisa casar? Porque se casar vai ser um grande problema depois, na hora de separar. As pessoas já casam pensando no divórcio. Elas até nem fazem mais o papel passado no casamento. Eles vão lá, fazem um contrato e botam lá, olha, caso haja um divórcio, o que é meu, o que é dele, já estamos tudo certo. Antes de casar, as pessoas já casam com álibi para o divórcio. Quem é que está ensinando para essa geração sobre relacionamento? É você? Ou você está facultando a outros isso? Eu louvo a Deus por nossos jovens aqui. A grande maioria dos nossos jovens escolheram fazer corte. Amém? Amém? Nós temos vários casais de namorados no meio da igreja que estão fazendo corte. Eles não beijam, pegam na mão com cuidado, não agarram a cintura um do outro e não se tapam embaixo do mesmo sofá. Como é que é? Do cobertor, desculpa. Quando estão olhando televisão, senta no sofá e não bota o cobertor por cima. Ai, pastor, que bobagem. Essa é a geração
que vai dar prosseguimento ao Evangelho, que decidiram abandonar o pecado, dizer não aos desejos da sua carne, porque todos nós sabemos quando o nosso namoro é um namoro conturbado, cheio de pecado, cheio de passamão para cá e língua para lá, depois quando casa vem os problemas. E nós temos ensinado, essa igreja tem ensinado a nossa geração a se comprometer com o Senhor. Não são todos, é claro que não são todos, mas a grande maioria decidiu andar por esse caminho. Alguns podem dizer que é bobagem, mas quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para o após, quando nós olhamos daqui a alguns anos lá na frente, nós vemos a diferença daquele que temeu a Deus, daquele que fez tudo como Deus quis e daquele que fez da forma que eles quiseram. Quem está ensinando sobre fé para os nossos filhos? Quem é que ensina? Quem é que senta na mesa ao meio-dia, em vez de levar o celular e fica lá, mexendo no celular, os filhos querendo conversar com você, e você lá no celular, ou você querendo conversar com os filhos, e os filhos lá no celular? Quem é que tem falado sobre fé para os seus filhos? O carnal? Quem é que tem falado sobre fé para os teus filhos? Os estudiosos? A filosofia? Quem é que tem ensinado sobre fé para suas crianças? Deuteronômio, pode botar lá de novo, 6:7, está aí? Sentar à mesa. Sentar à mesa. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, até de levar o filho na escola, está falando de Jesus, está falando de Deus, está falando do Evangelho. É assim, pastor? Está aqui. Quando se deitar, vai dormir meu filho, vai, boa noite, vamos orar. Deixa o pai contar uma historinha para você. Sabia que uma vez o mar se abriu? Pai, eu vou contar essa história antes de você dormir. Quando se levantar, bom dia meu filho, bom dia minha filha, vamos levantar, tem aula hoje. Ai pai, eu não quero. Vamos, a alegria do Senhor é a nossa força, Ele nos fortalece, estamos no Senhor, vamos lá, um dia abençoado para nós. O dia do seu filho é diferente. Ele vai chegar na escola, ele vai ter um monte de desafios lá. Vai encontrar alunos melhor do que ele, vai encontrar pessoas mais inteligentes do que eles, vai encontrar alguém que vai colocar apelido nele. Você não colocou apelido no seu filho, mas lá na escola alguém vai chamar ele de alguma coisa que ele não vai gostar. Ele vai estar num complexo tremendo, ele vai querer se sumir. Mas quando isso acontecer na escola, ele vai lembrar da palavra que você disse para ele pela manhã: a alegria do Senhor é minha força, eu estou forte no Senhor, eu estou fortalecido, eu sei o que o meu Redentor pensa ao meu respeito. Ensine os teus filhos sobre fé. Quem é que tem ensinado sobre caráter para os seus filhos? Não roubar, não enganar. Mas todo mundo colou na prova, mas o seu filho não pode. Mas todo mundo fez, mas o seu não faz. Todo mundo matou a aula, mas você não mata. Nós combinamos todo mundo de mentir, mas você não mente. Quem tem ensinado sobre caráter para os seus filhos? É você, ou você tem deixado na mão do youtuber? Você tem deixado nos vídeos dos reels? Você tem deixado para o Instagram ensinar para os seus filhos sobre caráter? E o que mais tem hoje é a falta de caráter nesses vídeos, incentivando as crianças a fazer, a enganar, a passar o pé, é uma pegadinha, uma brincadeirinha, mas aquilo vai o dia inteiro, e você não está se dando de conta que isso está formando a estrutura deles. Quando você vê, eles estão fazendo aquilo que eles veem nos vídeos acontecer. Não lembro do que você falou, não lembro das regras que você colocou, não lembro das bênçãos que você disse para ele, não lembro nem o que você falou para eles, mas lembro o que está acontecendo lá nas redes sociais, porque você tem aberto mão, alguma coisa dessa linha, e deixado isso, franqueado isso para o inferno. Quem é que tem falado de política para os seus filhos? Calma, não vou falar de política.
Mas quem é que tem ensinado sobre política para eles? Você tem deixado para as faculdades? Você tem deixado para as escolas? Não reclame depois. Quem é que tem ensinado? Como que tem que ser com uma mulher? Como tem que se tratar uma mulher? Como tem que se tratar um marido? Como tem que se tratar um esposo? Quem é que tem ensinado isso? É papel nosso como pais, é papel dessa geração ensinar a próxima geração. Gente, a Bíblia tem uma parábola sensacional. Eu não vou ler ela, porque você conhece a parábola do semeador. A parábola começa dizendo que o semeador saiu para semear uma boa semente. Diga assim comigo, boa semente. Boa semente. Não era uma semente ruim, era uma semente boa. O semeador tinha uma boa semente na mão. E ele saiu para semear. Escute uma coisa, preste atenção numa coisa. A semente não tem poder de produção. De novo, a semente não tem poder de produção. Se você pegar um saquinho de semente, colocar aqui, daqui a 1 ano, ela vai estar aqui. A semente não tem poder de produção. Quem faz a semente produzir é o solo. Diga comigo, solo. Se o solo for bom, a semente boa vai produzir. Se a semente for ruim, ela vai produzir também. Porque a produção, o poder da produção não está na semente. O poder da produção está no solo. Amém? Você precisa entender isso. Diga assim comigo, o poder da produção não está na semente, e sim no solo. Entenda agora. A semente é a próxima geração. E o solo somos nós hoje. Nós somos o solo em que a semente da próxima geração está sendo plantada. Nós somos o solo porque o poder da produção está em nós. Nós estamos produzindo uma nova geração. Amém? A semente está sendo lançada. A semente está aí. Quem é que vai produzir? Somos nós, é o solo. E aí nessa parábola a gente vê 4 tipos. A primeira é aquela que caiu no meio do caminho, as aves do céu vieram e comeram. O que é isso, pastor? Isso ilustra aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o inimigo vem e rouba a palavra de Deus do coração delas. É instantâneo. Caiu, as aves vieram e comeram. Para que você entenda melhor, vamos supor que nós estamos aqui 100%, 25% das pessoas que estão aqui estão ouvindo essa palavra e eu nem terminei de pregar, ela já saiu, você já nem sabe mais o que está sendo pregado. 25% das pessoas que estão aqui nessa noite, as aves dos céus vão vir e vão comer a semente da palavra que está sendo plantada no seu coração. É um exemplo, tá, gente? 25% vão chegar na rua e vão perguntar: o que foi pregado? Ah, ele pregou sobre a parábola. Por quê? Porque talvez muitos de vocês estão aqui agora ouvindo, mas não estão aqui agora ouvindo. Estão aqui, mas a mente está em outro lugar. Estão aqui, mas não é importante isso que está sendo ouvido. É o que? É Satanás roubando a semente da palavra. Uma semente que pode produzir na sua vida, que pode produzir no seu coração, que pode trazer resposta, solução para você, mas o inimigo está dizendo para você: não escute essa semente, não dê bola para essa semente, é uma semente ruim. As aves, elas representam isso, aquilo que é roubado. Satanás, ele rouba imediatamente, destrói a palavra de Deus, coloca dúvidas, coloca falsos questionamentos no nosso coração, coloca mentiras no nosso coração, ele rouba a palavra de Deus. Mas não é bem assim como ele está falando, é o diabo roubando a palavra de você. Mas não é bem assim como esse pastor está dizendo, é o diabo roubando a palavra, é a semente sendo comida pelas aves dos céus. Primeira semente, aquela que cai e as aves vêm e roubam. Segunda semente é aquela que cai num solo pedregoso.
O que acontece com essa semente? Ela brota. O solo dá uma forcinha, ela brota, mas ela não consegue enraizar. Por quê? Porque tem pedras. É uma semente que ela brota, mas ela não tem raiz, ela não tem resistência. O primeiro vento que vem derruba. Também isso traz uma ilusão, uma alusão a nós, que não temos resistência em Deus. Aquela pessoa que não tem resistência no Evangelho, que não tem resistência em servir a Cristo. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. Esse negócio está perguntando para crente se ele está bem, irmão, esse negócio tem que acabar. Irmão, você está bem? Crente tem que estar bem sempre. Porque você tem Jesus. Você pode estar com problema. Você pode estar com dificuldade. Você pode ser perseguido, mas não angustiado. Perplexo, mas não atribulado. Você pode estar com problema, mas você tem que estar bem. Olha, estou cheio de problema lá, mas eu estou firme com o Senhor. Mas tem crente que está sempre mal. Ai, estou mal na fé, estou mal. Qualquer coisinha, não vou na igreja, porque não tem força para ir na igreja. Mas tem força para ir no shopping, tem força para ir no cinema, tem força para ir num parque, tem força para ir numa festa de aniversário, mas não tem força para ir na igreja. Não criou raiz, não se aprofundou. Temos a terceira semente, que é aquela que caiu num solo espinhoso, e ela brotou. O solo é bom, é tão bom que fez brotar até mesmo espinhos. Brotou, mas os espinhos sufocaram ela, e ela não conseguiu sair do meio dos espinhos, ela ficou sufocada. Quantas pessoas sufocadas, gente, que nós conhecemos? Quantas pessoas, nosso medo, sufocadas pelo pecado, sufocadas pela angústia, sufocadas pela depressão, sufocadas pela ansiedade, sufocadas pelo pecado. Quantas pessoas sufocadas por um desejo suicida, desejo de tirar a sua própria vida. Quantas pessoas sufocadas pelos traumas, que ainda não foram curados, que ainda não foram sarados pelo Senhor, traumas que ainda não foram resolvidos. Quantas pessoas sufocadas com seus complexos de inferioridade. Ei, Deus te chamou, Deus te salvou, Deus cuidou de ti, Deus te amou primeiro, Deus fez você se converter, Deus salvou a sua alma, Deus salvou o seu coração, Deus te colocou nessa igreja aqui hoje, Deus te trouxe para esse culto hoje, porque Ele te ama. Tem que deixar esse sufocamento de lado, ir embora logo, em nome de Jesus. Para de andar sufocado, homem, para de andar sufocado, mulher, para de andar sufocado, jovem. Jesus Cristo, Ele nos libertou para que fôssemos verdadeiramente livres. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não pode habitar mais em nós. Você não pode andar sufocado. Sufocado porque eu não perdoo alguém. Sufocado porque fizeram alguma coisa contra mim. Sufocado porque falaram mal de mim. Fizeram muito pior com Jesus. Muito pior. Para de andar sufocado. Deixa fluir teu coração. Deixa fluir as bênçãos de Deus na tua vida. Deixa Deus fazer de você aquilo que Ele quer fazer. Deixa Ele te usar nas mãos dEle como Ele quer usar você. Você é a noiva de Jesus. Crente não pode estar sufocado desse jeito. É a semente que é plantada num solo espinhoso. Quem é que está plantando semente hoje no seu coração aqui, irmãos? Sou eu. Através da palavra de Deus. Essa é uma semente que está sendo plantada no seu coração. Amém? Amém? Só que muitas dessas sementes vão ser jogadas na beira do caminho, vão ser plantadas em terra pedregosa, ou vai ser lançado no meio dos espinhos. Cabe você ser um solo bom. O teu solo não pode estar perdido no meio do caminho. O teu solo não pode ser pedregoso. O teu solo não pode ser sufocante. O teu solo tem que ser um solo bom. Porque a quarta semente, ela cai aonde, irmãos? Ela cai num solo bom. E esse solo produz a 30, a 60 e a 100 por um. Um solo bom produz coisas boas. Você é o solo.
o qual a semente da próxima geração está sendo plantada. O teu solo tem que produzir coisas boas. Se você produzir ansiedade para a próxima geração vai ser ansiosa. Se você produzir o medo, a próxima geração vai ter medo. Se você produzir a falta de fé, a próxima geração vai ter falta de fé. Se você produzir distanciamento de Deus, a próxima geração vai estar distante de Deus. Aquilo que o teu solo produzir, a próxima geração vai germinar. Você foi chamado para ser um solo bom, para produzir fé, para produzir esperança, para produzir amor. Você foi chamado para produzir salvação para a sua casa, para a sua família e para as próximas gerações. Em nome de Jesus. Aleluia. Aquela geração, depois da morte de Josué, não conhecia mais a Deus. Sabe que nós temos aqui uma discrepância entre gerações, né? Porque a geração passada, ela não era conectada com a internet, né? Temos irmãos aí que foi se conectar à internet agora há pouco tempo, né? A geração passada, antes de nós, não era conectada com a internet, mas era totalmente conectada com Jesus. Era ou não era? Gente, a gente era crente demais. Tudo era igreja. Eu e a Simone, a gente se lembra, nós ia para a igreja às 8 horas da manhã, nós saía de lá quase meia-noite, o dia inteiro na igreja, o dia inteiro, fazendo o quê? Um monte de coisa, cantando, orando, ensaiando, arrumando, limpando, lavando, pintando, ensaiando de novo. Hoje às vezes para a gente fazer um ensaio de 1 hora, 1h30, né, Caleb? Vá, não dá, eu não posso, vá porque não sei o que, vá. A geração anterior era uma geração que não era conectada com a internet, mas era 100% conectada com Jesus. A geração de hoje, ou a próxima geração, ela é totalmente conectada com a internet e desconectada de Jesus. Jesus se tornou uma atração. Jesus se tornou secundário. Jesus se tornou um like, um joinha, um coraçãozinho. Inclusive você que está em casa, dá um joinha aí. Geração de hoje. Inscreva no canal, curta, dá o like. Nos ajuda aí a gente produzir o canal. Não sei nem falar a linguagem deles, né? Mas é o like aqui, eu sei que tem. Tem um bonequinho com coisinha assim, né? Tem um coraçãozinho também. Pode clicar no coraçãozinho. Se inscreva no canal. Nós temos aqui uma diferença de gerações, o qual as duas precisam estar conectadas em Jesus. Gente, se já é difícil hoje servir a Jesus, imagina daqui a 30 anos. Sério? Daqui a 30 anos, eu vou estar com 60, né? Tá, 70, não parece, né? Mas vou estar com 72 daqui a 30 anos, não parece, né? Mas será que vai ter igreja para me congregar? Será que vai ter pastor para cuidar de mim? Ou você acha que eu vou ficar pregando até os 72 anos aqui para vocês? Eu não. Vocês não merecem isso. Tá louco, mano. Tá doido. Vai ter pastor para nossos filhos? Como é que é, Douglas? Em nome de Jesus. Vai ter pastor para nossos filhos? Vai sim. Vai sim. Como será essa geração? Nós temos que fazer cumprir o Salmo 145:4. Dá para botar aí, Davidson? Salmo 145:4. Olha o que esse salmo diz, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 2,5, 2 e mais um pouquinho, aí, 3. Esse salmo tem que ser presente na nossa vida.
Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosamente. A nossa geração tem que contar à próxima geração os feitos do Senhor. A próxima geração tem que contar à próxima geração os feitos do Senhor. O nome de Jesus tem que ser conhecido de geração após geração. Se hoje está havendo uma falha geracional, se hoje nós estamos tendo problema de fé, a falha foi na geração passada. Se hoje nós estamos tendo problema de falta de fé, se hoje nós estamos tendo problema de pessoas não servir a Cristo, nossos filhos não servir a Jesus, a falha não é hoje, a falha foi ontem. Não culpe a geração agora, a culpa é da geração passada, que não produziu fé no coração de quem precisa de fé hoje. A culpa de uma geração não conhecer Jesus sempre vai ser da geração passada, que não fizeram um bom trabalho. Bah, pastor, que duro isso, mas é claro que é duro, gente. Estamos vendo nossos filhos se desviar, estamos vendo nossos filhos se afastar de Deus, estamos vendo nossos filhos não querer mais buscar a Deus. É claro que é duro, é claro que é doloroso. Por quê? Porque nós somos culpados. O nosso solo não tem produzido coisas boas, e as sementes estão aí, e acontece como aconteceu com o povo. Juízes capítulo 2, versículo 15, coloca para nós aí, pessoal. Olha o que acontecia com esse povo. Juízes capítulo 2, versículo 15. Não conheciam a Deus, serviram a outros deuses. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era, que gente? Meu Deus, a mão do Senhor era, gente, não ter a mão do Senhor sobre nós já é um problema, agora ter a mão contra, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los. Meu Deus do céu, não ter a presença, não ter a bênção de Deus já é horrível, mas ter a mão do Senhor contra para derrotar, não sobra nada. Conforme havia advertido e jurado a vocês, grande angústia os dominava. Essa geração, depois de Josué, sofria, a mão do Senhor estava contra eles, eles tinham derrotas, mas o pior de tudo é que grande angústia dominavam eles. Por quê? Porque a geração anterior falhou. Falharam em falar de Jesus, falharam em buscar a Deus. A nossa geração, ela precisa conhecer Deus, irmãos. A nossa geração precisa anunciar Jesus Cristo para as próximas gerações. Nós precisamos urgente trazer a responsabilidade da bênção sobre essa geração para nós. Nós somos responsáveis pela bênção para a próxima geração. Para isso, essa geração precisa conhecer Jesus, precisa se entregar a Jesus, precisa viver Jesus intensamente. Amém. Intensamente. Essa geração precisa viver Jesus intensamente. Você quer isso? Você está preparado para isso? Talvez você não tenha vivido isso até aqui. Olha, pastor, realmente algumas coisas têm passado desapercebido por mim. Graças a Deus por essa palavra hoje, então. Eu vou terminar com um texto que está em Lucas capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, eu quero ler com você. Aleluias. Há um clamor dessa geração por Jesus. Sabia disso?
Nós temos muitas pessoas que vão para as redes sociais rindo, colocam fotos em lugares maravilhosos, recortam frases lindas, mas por dentro estão despedaçadas, estão moídas, estão sem esperança alguma. E nós temos a resposta. Nós temos o caminho. Nós somos o solo, o qual pode produzir coisas boas no coração dessa geração. A gente está ocupado demais com um monte de coisa aí fora, gente, e estamos esquecendo do principal. Se nós não anunciar o Evangelho, sabe o que vai acontecer? Essa geração vai entrar em grande sofrimento, como entrou os israelitas, longe de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 4 diz assim: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplainados. E toda, diga-se comigo, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Você está disposto a se levantar nessa noite, preparar o caminho para o Senhor, endireitar as veredas retas, e os vales serem aterrados, as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serem endireitadas, os caminhos tortos serem aplainados? Sabe o que Deus está falando aqui? Ele quer consertar o teu solo, para que você possa ser fértil, para que você possa ser um solo bom, e do teu solo sementes frutíferas vão nascer em nome de Jesus. Somos um povo clamando por Jesus, que venha seu reino sobre nós, e a voz dos seus profetas